Olha só, estamos aqui iniciando o nosso podcast Melhor Estação. Muito bacana hoje. Hoje temos a nossa primeira convidada de hoje, a doutora Lázara Leia. Ela que é psicóloga, né? É um prazer tê-la aqui junto com a gente, doutora Lázara. Seja bem-vinda, apresente-se aí, fique à vontade. Os estúdios aqui da Melhor Estação têm o prazer de recebê-la, certo? Obrigada, Marinalva. Prazer é meu, obrigada por estar aqui no podcast Melhor Estação, né? Eu sou psicóloga, quem não me conhece, eu sou psicóloga clínica, neuropsicóloga e estou à disposição para esclarecer qualquer assunto, tá? Estou aqui. Obrigada pelo convite, querida. Oh, bacana. A gente que agradece por a senhora ter aceito, né? Estar aqui junto com a gente para bater um bate-papo bem descontraído. E vamos começar logo? Olha só, doutora Lázara Leia, fala pra gente o seguinte: como a gente reconhecer dentro da nossa própria casa alguém próximo, um amigo, uma amiga, alguém que está com irritabilidade? Certo, vamos lá. Como identificar, né, nas pessoas, ou num amigo, ou num filho, numas pessoas próximas, parentes, o comportamento de irritabilidade. Então, não é de uma hora para outra. Ela começa a apresentar sinais, às vezes, de estresse, né, irritabilidade no humor, possivelmente ela oscila, ela começa a ter mais agressividade com as pessoas, né? Então a gente tende a entender que a irritabilidade começa por sinais sutis, mas que a família pode identificar, e aquela pessoa que está passando por essa situação, ela começa a apresentar esses sintomas: oscilação de humor, estresse, agressividade do nada, às vezes sem motivo aparente, né? Pode ser alguma coisa que ela está vivenciando emocionalmente, que ela começa a transferir isso para o comportamento. Então, a gente precisa identificar esses sintomas, né? Que aí a gente vai levar a entender que aquela pessoa está passando por alguma situação difícil emocionalmente. Certo, doutora. E como a gente reconhecer, né? Qual a diferença da irritabilidade para ansiedade? Irritabilidade, é o que eu falei, alterações aí, né, no humor, né, oscilações no comportamento. Já a ansiedade é um quadro clínico, né, já se torna um transtorno psicológico que também faz parte da ansiedade, mas a pessoa que está ansiosa, ela muda o comportamento, mudando a rotina também dela. Então, apresenta sintomas como oscilações no comportamento e no emocional. A pessoa acaba mudando as atitudes dela, né? Por exemplo, ela fica mais dependendo, ela posterga as coisas. O que é postergar, né? Ela acaba deixando as coisas de fazer do dia a dia dela. Ela muda, às vezes, a rotina de sono. Ela possivelmente cria irritabilidade, oscila o humor, fica ansiosa, começa a autossabotar-se, possivelmente aquilo que ela fazia, ela deixa de fazer, colocando alguns empecilhos, obstáculos, né? Gera ansiedade no sentido de dificuldade para dormir, insônia. A alimentação também é prejudicada. Então, assim, a gente começa a perceber para o corpo, né? Então ela transfere isso para o organismo também. Começa a ter tics, né? Às vezes de ansiedade, ela acaba ficando sem nenhum ritmo nenhum, então ela acaba prejudicando a vida dela como um todo. A ansiedade, ela prejudica mais, né? A irritabilidade é um sintoma e a ansiedade já é um transtorno específico emocional. E deixa eu fazer uma pergunta, muito bem esclarecido, mas a irritabilidade, falamos sobre a irritabilidade, a ansiedade, Sim. Que tem cada vez mais, temos observado que as crianças, não só os adultos, mas as crianças têm sofrido não só com a irritabilidade, com a ansiedade, mas vamos chegar num ponto. Falamos sobre a irritabilidade, a ansiedade e a depressão.
Então, Marinalva, já é um quadro mais grave ainda, né? É algo que começa por uma simples ou graus de ansiedade, né? A ansiedade já é um gatilho para a depressão. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas, dessas crianças, dos jovens, dos adolescentes que iniciam com uma leve depressão e ela vai, né, acabando aumentando de nível aí e gerando essa depressão. Então, a depressão já é algo mais sintomático grave, né, do transtorno psicológico que a gente fala. Então, muitas das vezes a pessoa já perde a vontade de fazer as atividades que ela fazia, ela perde o sentido. Muitas das vezes ela acaba tendo sintomas como tristeza, né, falta de motivação, ela acaba sentindo muitas mudanças emocionais, físicas, então ela acaba buscando se prejudicar, não porque ela quer, mas é porque é um processo maior que ela é. Então, não é uma frescura, né? A gente muito diz aí no senso comum que é uma frescura. Às vezes, você pode estar vendo alguém aí por, né, família, seus parentes, vizinhos, alguém passando por essa situação e achar que aquela pessoa faz porque ela realmente quer. E não é isso. A gente tem que entender que a depressão é uma doença grave do transtorno mental, que a gente tem que identificar e buscar ajudar essas pessoas, principalmente agora, né, nossas crianças, né? Que está muito em alta depressão infantil. E eu vejo o doutora Lázara Leia, né? Isso. É um prazer tê-la aqui junto com a gente. Igualmente. Eu tenho observado nas entrevistas, nos jornais, telejornais, nas escolas, enfim, eu tenho observado que cada vez mais, na sua opinião, o que tem levado cada vez mais crianças estarem sofrendo com depressão? Ok. Em si, assim, a gente não tem uma causa, né, para a gente apontar. São vários fatores que podem levar esse transtorno, que é a depressão. Pode ser o nosso ambiente, o social e o biológico, né? Então, a gente tem que identificar essas questões, mas o que está muito em alta, a gente está percebendo, né? Onde eu atendo muito as demandas infantis e o que batem muito no meu consultório é essa questão social, né, que está muito em peso. A gente está buscando cuidar das nossas crianças, da saúde mental dela, de formas que a gente tem que orientar, informar o que está ocasionando essa depressão. E então a gente percebe que às vezes o social influencia muito na saúde mental das pessoas. Então, às vezes, essas tecnologias, muitas das vezes o acesso, como que a gente está oferecendo esses acessos para os nossos filhos, né, para os nossos jovens. Então, a gente tem que prestar atenção, buscar estar, né, comunicando, orientando, fazendo presença aí, né, na educação dos nossos filhos. Então, é um conjunto, mas o que mais a gente vê é essa questão social como um fator muito significante nessa parte da mudança emocional e na mudança comportamental que está levando à depressão das nossas crianças. Isso. Doutora, mas só para fechar aqui, sim, eu gostaria de saber como eu, mãe, como os pais que estão aí acompanhando o nosso podcast Melhor Estação, pode identificar se o seu filho está com só um simples transtorno, se está com irritabilidade, se está com depressão, um quadro depressivo mais agudo. Ok. Essa mudança repentina de comportamento emocional da criança. Então, ela pode ser que ela gere alguns sinais, né? Mas assim, isso não é nada, né? O pai e a mãe não pode, primeira coisa, menosprezar aquele comportamento daquela criança. O que o nosso papel como pais, como pessoas, como educadores na nossa sociedade é que a gente olhe para essas crianças e respeite, né, essa complexidade, escute, ouça, né, veja realmente se é o que está acontecendo. Mas o que eu acho que eu sempre oriento aos pais no meu consultório é que eles possam ser os melhores amigos dos seus filhos, né? Converse
converse, oriente, seja presente, né? Busque entender as emoções, o que está se passando, o que está acontecendo, a conversa, o diálogo. Então, nunca despreze esse comportamento. Se o seu filho começou a mudar o comportamento, o humor, né? Não quer ir para a escola, ela tem algum tipo de sofrendo alguma coisa por trás. Então, a criança não é do nada que ela muda esse comportamento, tem alguma coisa. Então, a gente, como os pais, como pessoas responsáveis, a gente precisa investigar e procurar ajudar de melhor maneira possível. É isso aí. Pois acabamos de ter um bate-papo super descontraído aqui com a doutora Lázara Leia, do nosso podcast Melhor Estação. É um prazerzaço tê-la aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito Fala obrigada. pra gente onde fica o seu consultório, né? As pessoas que estão aí acompanhando, de repente, estão passando por um momento assim e às vezes se trancam, se fecham e aí falam, poxa, mas com quem que eu vou me abrir? Com quem que eu vou falar? Inclusive, agora há pouco a gente estava a falar sobre isso. As pessoas hoje, eu tenho observado o seguinte, cada dia que passa, elas se trancam mais, se fecham mais, né? E elas estão precisando de pessoas para ouvir os seus sentimentos, ouvir, desabafar. Isso. E ela fica ali, quer encontrar uma pessoa para ela poder falar tudo que ela está passando. Então, fica à vontade para falar para a gente como a gente identificar, né, uma pessoa que está passando por esse quadro pertinho da gente, próximo, bem próximo, e quem sabe a gente não está nem identificando, né? Certinho, muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Então, como a gente pode ajudar, né? Primeiramente, você me perguntou onde fica meu consultório, né? Eu sou psicóloga clínica, meu consultório fica no Laboratório Exatos, né? Em frente à Feira Coberta, lá eu atendo, né, todos os públicos, e jovens, crianças, adultos, e então a gente está ali para fazer o nosso papel, o nosso melhor, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Você falou muito bem, né? A escuta, esse acolhimento, essa busca de ouvir as pessoas e ajudar ela de alguma forma, lá a gente vai esclarecer isso tudo, né? Então, assim, não fiquem intimidados por medo de procurar ajuda emocional, um psicólogo, pessoas profissionais da rede da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, neurologistas, o que for preciso, né? A gente precisa procurar para a gente esclarecer, buscar entender o que está acontecendo. Então, essa escuta, essa acolhida, a gente vai estar fazendo, a gente vai fazer uma avaliação e verificar o que está acontecendo. Mas, por exemplo, o seu filho apresentou tristeza, irritabilidade, falta de motivação, insônia, comportamento de agressividade. Muitas das vezes as crianças apresentam essa instabilidade, né? Então, a gente tem que identificar isso e procurar resolver, né? Então, da melhor maneira possível. Então, nós, profissionais da saúde psicológica, da saúde mental, estamos à disposição para isso. Levar a informação e orientação, acho que é o nosso papel, o nosso objetivo, ainda mais agora, nesse momento tão crítico, com tanto medo, com tanta insegurança que a gente está passando, né? Então, assim, a melhor situação é a informação e o conhecimento. E isso ajuda muito. Com certeza. Doutora Lázara Leia, para fechar aqui, e sobre os ataques nas escolas que têm acontecido, não só no nosso país, afora, né, fora, os ataques que têm acontecido não só nas escolas, mas tudo, num todo que tem acontecido, e as pessoas têm ficado perplexas, pais querendo até não levar mais os seus filhos à escola, tal, com medo, né? É claro, né? A situação ficou de uma forma, né, nesse momento que está acontecendo esses ataques. Qual a melhor forma que elas devem agir? Ok. A melhor postura, eu acho que a gente que
tem que tomar, né, muitas das vezes, não é o pânico. Eu acho que está acontecendo muito isso, né? Às vezes as desinformações, muitas fake news, né? A gente tem que saber o que realmente é verdade, que não é. Mas primeira coisa, como psicóloga, né, cuidadora de pessoas, eu sempre oriento a não entrar em pânico. A gente precisa buscar segurança, confiança, passar isso para os nossos filhos, né? Que a instituição, a escola em si, é um lugar de segurança, de acolhida. A gente está sofrendo por essas situações, mas a gente não pode deixar que isso venha nos modificar o nosso ambiente, né? Olhar para a escola como um ambiente saudável, reprodutor, né? De conhecimento, de pessoas. Então, a gente não pode usar essa situação e perder o controle. A gente tem que entender que a gente buscar o controle da situação, buscar confiar nas coisas, nas autoridades, né? O que está acontecendo é que a gente está buscando aí entender que está levando, né, de alguma forma, informação, segurança, estão fazendo alguma coisa. O que a gente não pode fazer é instalar o caos, instalar o pânico nas crianças, porque muitas das vezes a gente precisa procurar isso, e é em casa que a gente passa isso. É os pais que passam essa confiança, essa segurança, né, essa confiança. Então, eu acredito que o nosso papel como responsáveis, colaboradores e principalmente pais é passar a confiança, a segurança e a paz aí para que consiga segurar realmente os filhos e todos estarem unidos, porque acho que a paz precisa prevalecer e acredito que os pais são muito responsáveis por isso, né, para essa segurança. Eu agradeço. Opa, eu é que agradeço o podcast Melhor Estação. Você que ainda não segue a gente, ó, começa a seguir aí. Podcast Melhor Estação esteve aqui junto com a gente hoje, a doutora Lázara Leia, ela que atende no consultório do Laboratório Exatos. Laboratório Exatos. Quer passar o telefone? Muito obrigada, eu que agradeço. O meu contato, né, pelo Instagram, Lázara Leia, né, normal. O meu contato é 991899497. Qualquer informação, qualquer dúvida, também podem estar entrando em contato com o próprio laboratório, tá? E eu agradeço pela atenção e espero que eu possa estar levando esclarecimento e ajuda aí para as pessoas. Muito obrigada. A gente aqui agradece.